Márcio, a cessão onerosa, quer dizer, volumes de reservatórios enormes, né? Descobertas que muitas já foram feitas, o risco até, quem sabe, seja mais baixo, o risco exploratório muito baixo. Né? Como é que você vê isso tudo, bids de grandes proporções, Brasil, mundo, e o Brasil preparando royalties, esse conjunto todo de informações da cessão onerosa? Talvez, né, a gente que está na indústria já um certo, veio de longe, né? Começou cedo e veio de longe, né? Para não dizer que a gente é mais amadurecido, né? Isso realmente é uma surpresa. Imaginar que o Brasil tivesse esses volumes, com esse nível de produtividade, um poço chegar a 50 mil barris de óleo equivalente por dia, algo inimaginável. Então, isso se concentrou por contingências e foi feita uma capitalização da Petrobras em 2010. A Petrobras adquiriu o direito de produzir, pagou pelo direito de produzir até 5 bilhões de barris de óleo equivalente. Só que essa área tem mais do que esses 5 bilhões, tem talvez mais 5 a 15 bilhões, depende das avaliações, mas pelo menos mais 5 bilhões certamente tem. E depois de uma longa negociação com a Petrobras, este ano foi feito um acordo, onde a Petrobras vai receber 9 bilhões de dólares, 9 um quebradinho, vamos dizer, atualizando esse contrato que ele fez com a União em 2010, e os excedentes desses volumes vão ser colocados no leilão no dia 6 de novembro. Notadamente a área de Búzios, que é uma área, é a maior de todas, mais ou menos 60%, 70% desses volumes estão lá, e então tem atraído, tem 14 empresas inscritas nesse leilão, e que vamos dizer assim, até eu estive recentemente agora no Canadá, Estados Unidos, e conversando com as pessoas, a gente fica dizendo que é o maior leilão da história, e as pessoas lá estão falando e até tentando comparar com outros. Compararam com o leilão que teve no Catar para gás, e realmente esse leilão do dia 6 de novembro, dos volumes excedentes da ação onerosa, é o maior em termos de bônus de assinatura, são 106 bilhões de reais, e de volumes e de produtividade numa área, como você bem falou, uma área já descoberta, claro que há algumas incertezas, a certeza que a Petrobras vai tirar os 5 bilhões de barris. Agora, os volumes excedentes podem variar, etc., mas não existe um negócio desse no mundo. Muito se falou que teria dificuldade de ter interessados e que de fazer todos esses leilões simultaneamente não seria bom, mas pelo menos em inscrição e animação da indústria a gente está vendo que é a hora do Brasil. Esse ponto que você tocou, eu queria reforçar um pouquinho, se você me permitir. Quer dizer, há uma motivação muito importante dos grandes players mundiais, aí olhando esse volume todo, essa logística, um país de paz, uma logística vertical para os Estados Unidos, por exemplo, muito boa. E nós estamos com a regulação e a legislação adequados hoje, Márcio, para receber todo esse investimento? Olha, quando a gente trabalhou para rever, enfim, a legislação, algumas coisas no nível do Congresso, outras maioria de forma infralegal, quando foi ter a retomada dos leilões, houve consultorias, uma consultoria internacional de grande porte e outros comentários assim de que o Brasil não teria como competir com o México, por exemplo. Os resultados mostraram que o Brasil ficou com mais de 80% dos bônus de assinatura dos leilões do mundo nesses últimos 2 anos. E a legislação, claro, não é que é 100% perfeita, precisa sempre ser aperfeiçoada. Há essa discussão sobre a questão de partilha ou não, partilha ou concessão. O fato é que o Brasil tem um grande ativo intangível, que é respeitar os contratos. Não importa as mudanças de governo que aconteceram ao longo dos tempos, o Brasil sempre teve isso, e isso traz valor nessa segurança geopolítica que o país tem com todos os nossos desafios, a gente ainda é um local muito seguro para se investir. Márcio, o gás natural, o gás associado e o próprio gás não associado, no Brasil sempre foram meio paradigma, né, na questão de produção. Eu me lembro que a gente, quando achava gás, dizia, não é tão bom, preferia ter achado óleo e tal. Agora, hoje ele é uma realidade, o Brasil está começando a entender como usar bem o gás, né, e esse mercado, tanto olhando produtores, transportadores, distribuidores, como é que está esse equacionamento todo e para frente em termos de regulação, legislação e atratividade desse gás? As duas grandes revoluções energéticas que o Brasil está passando, ligadas mais ao setor de óleo e gás, vêm do desenvolvimento do onshore brasileiro
e do gás. Então, o gás, ele ocupa 13% da nossa matriz energética, 12%, 13%, e ele tem um espaço grande para crescer. No mundo, é o combustível da transição energética. No Brasil, ele tem um papel muito importante de regular o setor elétrico, porque a gente cada vez, felizmente, tem mais eólica, mais solar, crescendo bastante, uma taxa bastante elevada, especialmente energia eólica no país. Temos o nosso potencial hidrelétrico aí, que parte dele está em operação, e a gente precisa das térmicas a gás para balancear, para responder. A gente tem um sistema todo interligado, então, para responder rapidamente as oscilações diárias ou sazonais que acontecem. Então, o gás tem um papel muito importante. O novo mercado de gás tem essa vertente da integração com o setor elétrico, muito importante, está sinalizando novos leilões o ano que vem. Temos leilão agora, dia 18 de outubro, de geração de energia, o A-6, que vai entrar daqui a 6 anos. E vamos ter leilões o ano que vem, substituindo as térmicas emergenciais que surgiram com o apagão lá no ano de 2001, e que muitas ainda são operadas a óleo diesel, óleo combustível, e vão ser substituídas por gás. Então, e o gás também tem um papel muito importante na reindustrialização do país, como está tendo nos Estados Unidos. Eu estive agora no Canadá e vi o pessoal lá um pouco preocupado com a competitividade americana, que está afetando a produção canadense, né? Então, o Canadá teve que diminuir algumas atividades em terra, porque o mercado deles é Estados Unidos. E então a gente tem... O Brasil também é um campo onde as grandes empresas mundiais do setor energético, incluindo o setor petróleo, o Brasil é o campo onde eles vão mostrar que eles são empresas de energia. E o gás, para algumas delas, é fundamental, junto com algumas energias renováveis, para fazer vamos dizer assim, mostrar ao mundo que são empresas de energia que estão atuando aqui, seja vindo pelo lado do setor elétrico, seja vindo pelo lado do setor de óleo e gás. Então, e as empresas também, a gente está começando a ter empresas de midstream, as empresas que fazem o transporte, processamento de gás. A gente está vivendo uma revolução também no Canadá, lá, vamos dizer assim, eles têm grandes empresas de midstream que também têm interesse de vir para o Brasil. Então, eu acredito assim, que se eu apostar numa revolução no Brasil, vai vir com o gás. Seja o gás do pré-sal, seja o gás da bacia de Sergipe-Alagoas, seja o gás produzido em terra, o que vem da Bolívia, vem também da Argentina, a nossa importação de GNL. E eu somaria isso ao biogás também, que está mais espalhado pelo país, numa faixa, vamos dizer assim, central do país, acompanhando o agro. E, então, o biogás e o gás, acho que vão ter um papel muito importante. Agora, Márcio, saindo da produção, da fonte, indo mais para a aplicação, e os estados da federação estão conversando bem sobre esse assunto para ser mais fluida essa relação contratual? Eu acho que, vamos dizer assim, o gás tentou uma primeira abordagem, que era fazer uma mudança em nível federal, mudança no Congresso, encontrou algumas resistências, enfim, não houve um entendimento para que houvesse uma votação. E esse ano, com uma estratégia diferente, o governo federal tem conseguido grandes avanços no programa Novo Mercado de Gás, né, que foi lançado este ano, promovendo uma espécie de competição olímpica entre os estados. Então, se cada estado tem, vamos dizer assim, o poder lá pela Constituição de 1988 de conceder o transporte, o serviço de comércio de gás canalizado, então cada estado está olhando de uma forma. O Rio de Janeiro já fez algumas mudanças, Sergipe também, Espírito Santo, Rio Grande do Sul conseguiu colocar, enfim, as empresas lá a distribuidora de gás é para ser privatizada, também está revendo a legislação. Então está havendo uma certa corrida para o gás, porque se a gente diz que teve disputas assim, tributárias, de incentivos, etc., subsídios, quem tiver um gás mais competitivo vai ser um grande atrator de negócio para o seu estado, seja de geração de energia, seja de industrial, agregando muito valor. Então,
eu acho que é uma competição olímpica. A gente vê, inclusive, o estado do Amazonas se movimentando para produzir gás, com um projeto lá. A gente vai ter em Roraima agora, que vai ter gás produzido no estado do Amazonas para gerar energia. Então, era inimaginável há um tempo atrás.